Olá, seja muito bem-vindo. Você toma Tadalafila ou o famoso Cialis e mesmo assim, na hora H, a ereção não vem como você esperava? Ou talvez até pior, você toma o comprimido e a única coisa que você ganha é uma dor de cabeça latejante, nariz entupido e dor nas costas, mas a ereção que é boa, nada. Eu sei o quanto isso é frustrante. Isso é muito mais comum do que você imagina. Muitos homens chegam aqui no meu consultório desanimados, achando que o remédio simplesmente não funciona para eles, ou pior, que o caso deles não tem mais jeito. Eles investem dinheiro, criam uma expectativa para aquele momento com a parceira e a sensação de falha é simplesmente terrível. Mas hoje eu quero que você preste muita atenção. Fique tranquilo, você não está sozinho nessa. A boa notícia é que, na esmagadora maioria das vezes, o problema não é o remédio, o problema é o jeito de usar. Hoje eu vou te revelar os 5 erros fatais que 90% dos homens cometem ao tomar Tadalafila e que estão literalmente destruindo o potencial desse medicamento. E o mais importante, eu vou te dar o passo a passo exato, o modo de usar correto, validado pela ciência, para você destravar o máximo poder dessa molécula e ter, sim, ereções extraordinárias, fortes, duradouras e, principalmente, confiáveis. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro, médica especialista em saúde masculina, e nos últimos anos eu tenho dedicado minha carreira a ajudar homens, assim como você, a recuperarem não só a potência sexual, mas a confiança, o vigor e a qualidade de vida. E antes de começarmos essa aula que pode mudar sua vida íntima, eu quero te fazer um pedido. Já me diz aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são. Me sinto mais próxima de vocês. E aproveita e já deixa sua dúvida. Qual tema sobre saúde masculina você quer ver no próximo vídeo? Eu leio todos os comentários. Vamos lá. Antes de eu te contar os erros, você precisa entender de forma muito simples como a Tadalafila funciona no seu corpo. Prometo que vai ser rápido e vai fazer tudo fazer sentido. Pense no seu pênis como uma estrutura formada por 2 esponjas, que são os corpos cavernosos. Para ter uma ereção, não basta querer. O seu cérebro precisa mandar um sinal de desejo, de excitação. Quando esse sinal chega lá no pênis, ele libera uma substância mágica, o óxido nítrico. O óxido nítrico, por sua vez, ativa uma outra substância, o GMPC. É o GMPC que faz a mágica acontecer. Ele relaxa a musculatura lisa dos vasos sanguíneos do pênis e abre as comportas. Com tudo relaxado, o sangue invade os corpos cavernosos em alta velocidade e alta pressão. O pênis incha, fica rígido. Isso é a ereção. O problema é que o nosso corpo tem uma faxineira natural, uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5. A função dessa enzima é destruir o GMPC para que a ereção vá embora depois que a relação termina. Em homens que estão com dificuldade de ereção, ou essa faxineira, a PDE5, é muito rápida e destrói o GMPC antes da hora, ou o corpo não está produzindo óxido nítrico e GMPC em quantidade suficiente. O que a Tadalafila faz? Ela é um inibidor da PDE5. De forma simples, a Tadalafila amarra as mãos dessa faxineira. Ela impede que a PDE5 destrua o GMPC. Com a faxineira neutralizada, o GMPC fica agindo por muito mais tempo, mantendo os vasos relaxados e o sangue preso lá dentro, garantindo uma ereção firme e duradoura. Agora, atenção! Essa é a parte que 99% dos homens não entendem. A Tadalafila não cria desejo. Ela não é um botão de ligar a ereção. Ela não é um afrodisíaco. Você ainda precisa do primeiro passo, o desejo, a estimulação, o toque, o clima, o beijo. Você precisa que o seu cérebro libere o óxido nítrico.
Se você tomar tadalafila e ficar sentado no sofá vendo o jornal, tenso, ansioso, nada vai acontecer. A tadalafila apenas potencializa a ereção que o seu desejo iniciou. Entender isso é o que separa o sucesso total da frustração completa. O erro número 1, a bomba relógio da alimentação, o timing errado. Esse é clássico no consultório. O homem vai ter um encontro. O que ele faz? Toma o comprimido de 10 miligramas ou 20 miligramas e vai direto para um jantar romântico. E nesse jantar, ele come uma picanha bem gordurosa, uma porção de batata frita, talvez uma massa com molho 4 queijos e bebe algumas taças de vinho. 1 hora depois do jantar, ele espera que o milagre aconteça. E o que acontece? Nada. Ou uma ereção muito fraca. O que aconteceu aqui? A tadalafila é absorvida no seu intestino. Quando você come uma refeição muito pesada e principalmente rica em gordura, essa gordura cria uma barreira no seu estômago e no seu intestino. Ela retarda, e muito, a digestão e a absorção do medicamento. O pico de ação da tadalafila, que deveria acontecer em cerca de 2 horas, pode demorar 3, 4 ou até 5 horas para acontecer. A gordura literalmente compete com o remédio pela absorção. A solução correta, a tadalafila sob demanda, as doses de 10 miligramas e 20 miligramas, deve ser tomada preferencialmente de estômago vazio ou longe de refeições pesadas. Qual é o cenário ideal? Tome o comprimido pelo menos 2 horas antes de uma refeição, ou espere de 2 a 3 horas depois de ter comido. Uma dica prática: vai sair para jantar às 8 da noite? Tome a tadalafila às 6 da tarde com um copo de água. No jantar, opte por algo mais leve, como um peixe grelhado com legumes, uma salada, um frango. A absorção será perfeita e o remédio estará no pico de ação quando você mais precisar. Erro número 2. O inimigo oculto na bebida: álcool e toranja. Muitos homens pensam, vou tomar um drink para relaxar, ajuda no clima. E aí, ele toma a tadalafila e bebe 3, 4 copos de cerveja ou algumas doses de uísque. Você está dando um tiro no próprio pé. O álcool, em excesso, é um depressor do sistema nervoso central. Lembra que eu disse que você precisa do sinal do cérebro, do desejo? O álcool corta esse sinal. Ele diminui sua sensibilidade, seus reflexos, seu desejo. Além disso, o álcool é um vasodilatador periférico. Ele rouba o sangue que deveria ir para o pênis e o manda para a pele. É por isso que você fica com o rosto vermelho quando bebe. Você está literalmente sabotando o mecanismo da ereção. E aqui vai uma curiosidade perigosa que quase ninguém sabe. Cuidado com a toranja, aquela fruta que também é chamada de grapefruit. Essa fruta, ou o suco dela, contém uma substância que inibe uma enzima no seu fígado, a CY3A4, que é responsável por metabolizar, por limpar a tadalafila do seu corpo. Se você tomar tadalafila com suco de toranja, o remédio pode ficar numa concentração muito forte no seu sangue, aumentando perigosamente o risco de efeitos colaterais graves, como dor de cabeça insuportável, tontura e queda de pressão. A solução correta? Uma taça de vinho, uma cerveja? Geralmente isso não atrapalha e pode sim ajudar a relaxar. O problema é o excesso. Seja muito moderado. E, por segurança, evite completamente a toranja ou o suco de toranja no dia que for usar o medicamento. Erro número 3. A ansiedade de desempenho. Virar o fiscal da ereção. Esse é o erro psicológico mais devastador. O homem toma o comprimido e fica esperando. Ele fica se testando. Deixa eu ver se já está funcionando.
Ele fica tenso, nervoso, olhando para o relógio, preocupado se vai ou não funcionar. Quando você está ansioso, estressado ou com medo de falhar, seu corpo entra em modo de luta ou fuga. Ele dispara adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea. Esses hormônios do estresse são o oposto químico do óxido nítrico. A adrenalina causa vasoconstrição. Ela fecha os vasos sanguíneos. É uma ordem do seu cérebro para o corpo. Perigo! Não é hora de relaxar e ter relação, é hora de correr ou lutar. Você está literalmente dando uma ordem química para o seu pênis não funcionar, mesmo com o remédio lá. A solução correta? A tadalafila, especialmente a de 10 mg ou 20 mg, tem uma vantagem incrível. Ela dura até 36 horas. Por isso ela é chamada de pílula do fim de semana. Use isso a seu favor. Tome o comprimido e esqueça dele. Vá viver. O melhor cenário que eu recomendo é: tome o comprimido no sábado de manhã, por exemplo, e pronto. Você sabe que está pronto para quando o momento certo chegar, seja à tarde, à noite ou até no domingo de manhã. Isso tira a pressão do agora. Você não fica refém do relógio. Crie o clima. Invista tempo nas preliminares. Converse, beije, toque, massageie. Deixe o desejo vir naturalmente. O remédio só vai agir se o desejo e o relaxamento estiverem presentes. Erro número 4. Confundir as dosagens, uso diário versus sob demanda. Isso gera muita confusão. A tadalafila existe basicamente em 2 formas de tratamento: uso sob demanda, doses de 10 mg ou 20 mg, você toma apenas quando planeja ter a relação, com antecedência de 2 horas. Uso diário, doses baixas de 5 mg ou às vezes 2,5 mg. Você toma todo santo dia no mesmo horário. O erro? O médico receita tadalafila 5 mg, uso diário, e o homem sem entender toma só um comprimido na hora H. Óbvio que não vai funcionar, a dose é muito baixa para um efeito imediato. Ou o contrário, o homem tem uma vida sexual ativa, 3 ou 4 vezes por semana, e fica tomando 20 mg toda vez, sofrendo com efeitos colaterais desnecessários, quando poderia se beneficiar muito mais do uso diário. A solução correta e os benefícios dos 5 mg. Converse abertamente com o seu médico sobre o seu perfil. O uso diário de 5 mg, para mim, é revolucionário para homens com vida sexual ativa. Por quê? Primeiro, a espontaneidade. Você mantém um nível constante do remédio no sangue. Você não precisa planejar a relação. Você está sempre pronto. Isso por si só já destrói a ansiedade de desempenho. Segundo, e talvez o mais importante, estudos mostram que o uso diário de 5 mg funciona como uma fisioterapia para os vasos do pênis. Ele melhora o fluxo sanguíneo constantemente, aumenta a oxigenação dos tecidos, os corpos cavernosos, e ajuda a prevenir a fibrose, o endurecimento dos tecidos que acontece com a idade, e piora a ereção. Muitos pacientes meus relatam a volta das ereções matinais espontâneas depois que começam o uso diário, e isso é um sinal maravilhoso de saúde vascular, além de, claro, ser um bônus incrível para a autoestima. Você está conseguindo entender por que aquele seu comprimido pode não estar funcionando como deveria? Se essa nossa conversa já clareou a sua mente, se você já identificou algum erro que estava cometendo, faça um favor para mim e para outros homens que estão sofrendo com isso. Clique agora no botão de curtir, o joinha aqui embaixo. Quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é importante e o entrega para mais pessoas que precisam parar de se frustrar e recuperar sua confiança. É rapidinho e ajuda muito o nosso trabalho. E vamos ao erro número 5. Ignorar as contraindicações, o risco grave. Esse é o erro mais perigoso de todos. É o homem que pega o remédio com um amigo, que compra na internet em sites duvidosos, sem receita. É o homem que tem um problema de coração, mas fica com vergonha e não conta para o médico na hora de pedir a receita. Escute com atenção. Isso pode custar a sua vida.
A tadalafila é um vasodilatador. Existe uma classe de medicamentos para o coração usados principalmente para angina, aquela dor no peito, chamados nitratos. Exemplos: isordil, monocordil, nitroglicerina, sustrate. Se você misturar tadalafila ou sildenafila ou qualquer outro da mesma classe com um nitrato, os dois vão dilatar os seus vasos sanguíneos ao mesmo tempo de forma descontrolada. A sua pressão arterial pode despencar a níveis críticos. Você pode ter um desmaio, um colapso, uma síncope e até mesmo um infarto agudo ou um AVC por falta de fluxo sanguíneo no cérebro e no coração. É uma emergência médica gravíssima. A solução correta? Nunca, jamais, em hipótese alguma, tome tadalafila se você faz uso de nitratos. Ponto. Seja 100% honesto com seu médico sobre tudo o que você toma. Remédios para pressão, para o coração, para a próstata. Se você teve um infarto ou um AVC recente nos últimos 6 meses, ou se tem arritmias cardíacas graves e não controladas, você também precisa de uma avaliação e liberação cardiológica muito cuidadosa antes de pensar em usar esse medicamento. Não brinque com a sua saúde. Pronto, agora você sabe os 5 erros fatais e como corrigi-los. Você aprendeu que tem que tomar longe da gordura, longe do excesso de álcool, que precisa controlar a ansiedade, acertar a dose, diária ou sob demanda, e respeitar as contraindicações. Mas, deixa eu te falar uma coisa com toda a minha experiência de anos de consultório. De nada adianta você usar a tadalafila perfeitamente, seguir todas essas regras, se a sua máquina, o seu corpo, está estragado e sabotando o processo. A tadalafila é uma muleta fantástica. Ela te ajuda a andar, mas ela não vai consertar a perna quebrada. E o que é a perna quebrada nesse caso? É um estilo de vida inflamatório. Na grande maioria dos homens acima dos 50, 60 anos, a disfunção erétil não é um problema do pênis, é um problema de circulação, é um problema vascular. As mesmas coisas que entopem as artérias do seu coração e causam um infarto, ou que entopem as artérias do seu cérebro e causam um AVC, primeiro entopem as artérias do pênis, que são muito mais fininhas. O seu pênis é o canário na mina de carvão. A dificuldade de ereção hoje é o primeiro aviso, anos antes de que a sua saúde cardiovascular está em sério risco. Portanto, a tadalafila vai funcionar 1000% melhor se você fizer o básico para consertar a sua saúde. O remédio ajuda a abrir a porta, mas você precisa limpar a casa. Como? Alimentação anti-inflamatória. Desinflame seu corpo. Menos açúcar, menos farinha branca, menos refrigerante, menos comida de caixa e pacote. Mais comida de verdade. Azeite de oliva, peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão, abacate, nozes, castanhas e muitas, muitas folhas verdes. Isso ajuda a limpar os seus vasos. Exercício físico. O exercício aeróbico, caminhar rápido, correr, nadar, pedalar, é o melhor produtor natural de óxido nítrico que existe. O exercício ensina o seu corpo a relaxar os vasos sanguíneos. Quando você se exercita, você naturalmente precisa de menos remédio. Qualidade do sono. É durante o sono profundo que o seu corpo produz o pico de testosterona. Se você dorme mal, sua testosterona despenca, o desejo some, a energia vai embora, e aí nem a tadalafila faz milagre, porque falta o comando inicial do desejo. Eu tive um paciente, o Sr. Carlos, de 64 anos. Ele era diabético, hipertenso e estava 15 quilos acima do peso. Ele tomava 20 miligramas de tadalafila e o resultado era muito fraco, muito inconstante. Ele estava frustrado e pensando em tratamentos mais invasivos. Nós fizemos um pacto no consultório. Ele não ia mudar o remédio, ele ia mudar a vida. Ele começou a caminhar 40 minutos todos os dias, cortou o refrigerante e o pão branco, começou a jantar mais cedo e mais leve,
Em 3 meses, o Sr. Carlos tinha perdido 8 quilos, a pressão melhorou, a glicose do diabetes baixou. E a Tadalafila? Ele voltou ao consultório e me disse, com um sorriso, doutora, parece que trocaram o remédio. Agora, o de 10 miligramas funciona melhor do que o de 20 miligramas funcionava antes. Nós não trocamos o remédio, nós trocamos o terreno onde o remédio age. Nós limpamos os vasos e o medicamento pôde, enfim, fazer o seu trabalho completo. Vamos resumir o que você aprendeu hoje para ter ereções extraordinárias com a Tadalafila. Timing é tudo. Tome longe de refeições gordurosas, pelo menos 2 horas de distância. Inimigos. Evite o excesso de álcool e fuja da fruta toranja, grapefruit. Mente. Controle a ansiedade. O estresse é o antídoto da ereção. Tome o remédio e esqueça dele. Foque no momento, nas preliminares. Dose certa. Converse com seu médico se o melhor para você é os 5 mg diário, para espontaneidade, ou 10, 20 mg sob demanda, para planejamento. Segurança. Nunca, jamais, misture com nitratos para o coração. A Tadalafila é uma ferramenta maravilhosa que a ciência nos deu. Ela devolve a qualidade de vida, a confiança e salva relacionamentos. Mas ela não é uma pílula mágica, ela é uma parceira. E o seu principal parceiro nessa jornada tem que ser você mesmo. Use o remédio com inteligência, mas acima de tudo, cuide da sua saúde. A ereção não é só sobre sexo, é sobre vida, sobre circulação, sobre saúde cardiovascular. Você tem o controle para mudar isso. A decisão é sua e começa hoje. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu algo novo e valioso hoje, eu peço que você faça parte dessa corrente do bem. Se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago vídeos como esse, com informação séria, direito ao ponto e prática, para te ajudar a viver mais e com mais qualidade. E peço mais uma coisa, compartilhe esse vídeo, manda naquele grupo de amigos ou para aquele amigo ou parente que você sabe que pode estar sofrendo com isso em silêncio. Você pode mudar a vida de alguém com um simples clique. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua confiança. Cuide-se, use o seu medicamento da forma correta e viva plenamente. Até o próximo vídeo.